Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, Senhor das nossas vidas, aquele que foi morto, mas ressuscitou e vive, e que está à destra do Pai, intercedendo por nós, e que está aqui conosco nesta hora, porque Ele merece toda a glória, merece todo o louvor e merece toda a adoração. Tudo o que fazemos ou tudo o que pretendemos fazer, em cada momento, cada ato deste culto, visa a honra de Cristo, visa glorificar nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que isso possa trazer agrado ou desagrado para nós, essa não é a nossa intenção. A intenção é honrar o nome de Cristo. E o que mais honra Cristo era ouvir a sua voz, discernir, reconhecer a voz de Cristo, em meio a tantas vozes deste mundo, externas e vozes internas, reconhecer a voz de Cristo e segui-lo, assim que Ele nos ensina no Evangelho de João, quando Ele diz para os outros que não são das suas ovelhas, diz: vocês não me ouvem, não me reconhecem, porque não são das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas, elas me conhecem, elas ouvem a minha voz e me seguem. Como Senhor, ouçamos atentamente a sua voz, a sua palavra, de acordo com o registro de Mateus, Evangelho segundo registrou Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Hoje nós leremos do versículo 38 até o 42. Assim diz o texto: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Vamos ler o 40 juntos? E ao que quer demandar, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. 42. Dá. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus Santo, Criador e mantenedor de toda a vida, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Estamos aqui como Tua igreja, uma porção da Tua igreja. Tua igreja está aqui representada, ó Deus, de forma coletiva, de forma plural, famílias distintas, trazidas pelo Senhor. Nosso propósito é oferecer-Te um culto, ó Pai, que ele seja agradável, porque temos aprendido na Tua palavra que honrar ao Senhor, glorificar ao Senhor, é o que traz de fato sentido para a nossa vida. É o que traz prazer incalculável para nós, é estarmos na Tua presença, louvando, engrandecendo, cultuando o Teu nome, Senhor. E aqui estamos, ó Pai, com esse propósito. Sabemos que somente por Jesus Cristo podemos ser aceitos diante do Senhor, porque aquele obstáculo que nos impedia, aquele já não nos separa mais, porque Jesus Cristo criou o acesso, construiu o acesso, Ele mesmo é o acesso, Ele mesmo é essa porta, Ele mesmo é essa ponte, e na mediação de Jesus Cristo nós estamos aqui, ó Pai, para oferecer-Te este culto, Senhor, e esperamos também no nome de Jesus, que o Senhor seja gracioso conosco e alimente nossa alma, porque nossa alma tem fome de Ti, Senhor.
Nossa alma está farta, ó Deus, das perversões destes dias. Nossa alma, Senhor, está cansada de ficar sendo pressionada pelos ensinos errados, pela corrupção, pela maldade, pela inversão de valores, pela injustiça desses dias. Ó Senhor, como nossa alma anseia pela Tua voz, assim como a corça suspira pelas torrentes das águas, assim, ó Deus, nossa alma suspira pela Tua palavra. Fala com o Teu povo, Senhor, para a glória do Teu nome, para a honra do Senhor, que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Este é o sermão número 15, seguindo a sequência de Mateus, a partir lá do capítulo 1, nós estamos chegando, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, nós estamos chegando ao final do capítulo 5, já é o 15º sermão nessa sequência. Eu desafio você a ouvir os anteriores. Eu acredito que nós não colocamos título lá com número, sermão 1, 2, 3, então tem que ser pela data. Eu não sei nem se é possível o nosso pessoal aí da técnica voltar lá no primeiro sermão, porque lá estão por datas, né? E colocar sermão 1, sermão 2, referente ao sermão do monte, para facilitar. Eu não vou conseguir, obviamente, ficar voltando ao que já foi falado, mas preciso insistir em alguns pontos, em alguns ensinos, que nós vamos perdurar até o último dia, quando formos terminar lá no capítulo 7. Você precisa saber, isso precisa entranhar na sua mente e na minha mente, isso precisa ser inculcado dentro da nossa cabeça, afixado em nosso coração, que nós, os discípulos de Jesus Cristo, nós somos diferentes. E ser discípulo de Jesus, meus irmãos, definitivamente é ser diferente. Não é possível nós pautarmos nossa vida, nossas decisões, pelo padrão deste mundo. Num dos sermões, eu leio uma citação, eu acho que é de Martin Lloyd Jones, se não me falha a memória. Ele diz que a coisa mais triste que um cristão pode ouvir de alguém é: ah, mas você não é muito diferente das outras pessoas. Que legal, né? Você não é muito diferente. Nós somos sim diferentes. Nós temos de ser diferentes. Mas nós não temos de ser diferentes simplesmente por questões superficiais, que está na superfície, que está pelo lado de fora. Nossa diferença não tem a ver tanto com o que eu faço, mas sim com quem eu sou. Eu ouvi certa ocasião um senhor dizendo para mim que estava lendo um livro e que a pessoa lá, o autor estava descrevendo a vida de um irmão da igreja, e ele disse que o irmão era tão santo, tão sério com as coisas do Senhor, que ele acordava na madrugada para orar, ele vestia o terno para orar, como se isso fosse o padrão de santidade, e que isso o distinguia de outras pessoas. Existem religiosos que fazem coisas muito mais difíceis do que essas. Nós já vimos que temos de ser diferentes quanto ao caráter. Temos de ser diferentes quanto à influência. E temos de ser diferentes quanto à justiça. Do versículo 17 até o 48, nós estamos nesse tópico. É uma sessão só, é um assunto só, e que a gente está subdividindo para facilitar-nos. O que tem a ver quanto à justiça? Então, nós vimos qual é a relação de Cristo com a lei, a relação do cristão com a lei, foi o número 2. A subdivisão 3, a relação do cristão com a ira difamatória e a reconciliação. Do adultério e a pureza foi o 4. O 5, a relação do cristão com a fidelidade no casamento. A honestidade nas palavras foi o número 6, o da semana passada. E hoje nós vamos para o número 7,
a relação do cristão com a vingança e o amor. E eu começo essa exposição recorrendo mais uma vez a um sábio, a um erudito, a um estudioso. John Stott diz assim: as duas antíteses finais, para facilitar para as crianças que estão aí acompanhando, há uma tese, há um ensino comum nos dias de Jesus, e esse ensino estava errado, era uma tese errada. Então Jesus vem se contrapor a esse ensino. Então é uma antítese, que é uma tese contrária. Então esse ensinamento em oposição. Então voltando agora aqui à frase, as duas antíteses, ou aos dois ensinos contrários de Jesus, levam-nos ao ponto mais alto do Sermão do Monte, pelo qual ele tem sido admirado e ao mesmo tempo objeto da maior indignação. Os dois ensinos de Jesus que nós veremos nessa parte final do capítulo 5 é o ponto alto do sermão, e que tem, por conta disso, sido muito admirado, mas também tem causado muita indignação e resistência. Trata-se da atitude de amor total que Cristo manda que demonstremos ao perverso, conforme o versículo 39 que nós lemos, e aos nossos inimigos, que nós leremos na semana que vem, no versículo 44. Em nenhum outro ponto do sermão é mais desafiador do que neste. Nada em outro lugar no sermão é tão desconfortável como esse, tão desafiador como esse. Ele continua: em nenhum outro ponto neste sermão do monte, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, nenhum outro ponto a nitidez, a clareza da contracultura cristã é mais óbvia. A cultura predominante é de um jeito, e a cultura cristã é contrária à cultura deste mundo. Todo mundo neste mundo segue um rumo. Aqueles que seguem Cristo seguem, não é um outro rumo, seguem um rumo contrário. É contra essa cultura. Nenhum outro lugar há maior clareza desse ensino tão oposto ao ensino do mundo. Ele continua: em lugar nenhum nossa necessidade do poder do Espírito Santo é mais constrangedora. Por que carecemos tanto assim do Espírito Santo? Como pode se demonstrar carência, ausência do Espírito Santo, ou abundância do Espírito Santo? Porque justamente o Espírito Santo proporciona frutos, ou fruto, e o fruto do Espírito é amor e as suas derivações. Esses dois textos, o texto de hoje e da semana que vem, nos desafia a amar pessoas que nenhuma cultura, em nenhum lugar, aceita como viável demonstrar amor pelo perverso, ou como nós ouviremos na semana que vem, pelo inimigo ou seu perseguidor. Somente alguém guiado pelo Espírito Santo, abastecido pelo Espírito Santo, pode de fato colocar isso aqui em prática, pode se distinguir das outras pessoas deste mundo. Por outro lado, a ausência dessa direção do Espírito, esvaziamento do Espírito Santo, demonstrará na grande dificuldade que se terá para obedecer a esses princípios. É por isso que esses dois textos, o de hoje e o próximo, têm causado grande admiração e também muita indignação. 7. O cristão, sua relação com a vingança e o amor. Nós sabemos, ou pelo menos temos alguma noção, que o povo judeu
ele foi formado como povo à medida que recebe leis, regras. Esse povo vivia escravo no Egito, mais de 400 anos. Eles então, sob a direção do Senhor, ali através de Moisés, eles passam pelo Mar Vermelho, eles caminham alguns dias e se acampam ao pé do Monte Sinai. E lá, ao pé do Monte Sinai, eles ficam um mês, mais ou menos, recebendo instruções do Senhor, normas de conduta como nação, para organizar a nação. Já em Êxodo, eles ouviram pela primeira vez o preceito bíblico, olho por olho, dente por dente. Moisés vai repetir isso quando escreve o texto de Levítico. E quando vai repetir a lei lá em Deuteronômio, ele ensina de novo essa lei, esse preceito. Os judeus nos dias de Jesus estavam conscientes desta lei, desta regra, há séculos. Só que eles novamente a interpretavam errado e a colocavam em prática também errado. É preciso levar em conta pelo menos 2 ensinos desses textos lá de Êxodo, de Levítico e de Deuteronômio, que ensinam essa regra: olho por olho, dente por dente. O primeiro destaque é o seguinte: eu preciso levar em conta que esta lei, que essa determinação, ela tem um caráter prescritivo e restritivo. Ela concede, ela determina e ela também coloca o limite. Então, o que acontece? Ela é uma lei pesada, porque ela de fato ensina a justiça ou a reparação da ofensa. Ela é pesada. O sujeito furou o olho do outro intencionalmente, o justo é que ele tenha um olho também furado. Ele quebrou o dente de uma pessoa, então ele tem que ter um dente quebrado. Ela é, nesse aspecto, prescritiva e é pesada. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Não se assassina uma pessoa, não se mata uma pessoa intencionalmente, e se paga, se repara essa ofensa com alguns anos de prisão. Não repara. Porque a sua ofensa, o seu crime, a sua injustiça foi para uma vida. Então, apenas uma outra vida pode reparar. Mas ao mesmo tempo, ela é restritiva. É só um olho. Não, mas eu fiquei nervoso porque tinha furado o olho do meu irmão. Eu fiquei muito nervoso. Eu fui lá, eu fiquei cego na hora. Eu fui lá, acabei furando os dois. Eu acabei não aguentando o momento de nervosismo e acabei matando. Não, você não pode se exceder, porque a lei, ela é restritiva, ela vai restringir. Ela é dura, mas ela é limitada. Porque senão, a outra família agora já ficou em prejuízo. Porque alguém daquela família furou um olho de alguém da sua, e você foi lá e matou alguém da outra. Agora esse alguém lá está em prejuízo, esse alguém agora vem reivindicar a outra vida. Aí ele vem nervoso também, mata 2 pessoas. Aí não tem fim isso. Então tem que ter fim. Não se fala mais sobre o assunto. Furou o olho dele, já furaram o seu, acabou o assunto, vão tocar a vida agora. Não tem mais vingança. O outro aspecto, para compreendermos essa lei, e que os fariseus nos dias de Jesus não estavam levando em conta, é que essa lei era para ser executada, para ser exercida pelas autoridades, não é para o indivíduo.
o julgamento era um julgamento coletivo, era o Estado que tinha a obrigação de pronunciar a sentença. Eles iam avaliar se foi intencional ou não foi intencional. A lei não dava a qualquer pessoa o direito de sair cobrando. Era o que os fariseus faziam. Os fariseus achavam que eram rigorosos com a Escritura, obedientes com a Escritura, e eles então se sentiam no direito de eles mesmos executarem justiça. Na realidade, quando eles faziam isso, eles estavam agindo com vingança e não com justiça. Jesus apresenta então qual que é o padrão correto. O padrão é assim, lá no versículo 39. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso. Não é fácil de compreender isso sem a gente se aprofundar um pouco. Como interpretar essa declaração? Nós vamos encontrar, desde os dias de Jesus, ao longo da história, via de regra, extremos. Assim como os judeus achavam que a lei lhes permitia exercitar vingança como reparação, outros pensavam o oposto, que não devia se fazer nada. Eu mencionei hoje pela manhã que vários autores que eu consultei, eu achei interessante, por isso eu quis trazer, porque a maioria deles, ou quase todos que eu li, citavam como exemplo negativo a compreensão errada de Tolstói. Tolstói, lendo essa passagem, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, ele achava que não deveria haver soldados. Se não é para resistir ao perverso, não precisa ter soldado, não precisa ter polícia. Mas ele está cometendo um crime. Não, mas Jesus disse que não é para resistir ao perverso. Não, mas essa nação lá maldosa vai invadir a sua nação, vão matar as crianças. Não, não é para ter exército, porque nós não podemos resistir ao perverso. Não é para ter nem juízes, não é para ter justiça, porque não é para a gente resistir ao perverso. Ele está extrapolando a compreensão dessa passagem. Não é isso. Tanto os judeus que ampliavam a compreensão da prescrição, da execução da pena de forma vingativa, outros ampliavam a restrição, restringindo demais. Não é nenhuma coisa e nem é outra. Pastor, o que eu tenho a ver com isso, pastor? Existem problemas maiores para nós resolvermos na nossa sociedade, pastor. Problemas mais graves. Assim como eu falei na semana passada, eu repito, o nosso Senhor investiu tempo para falar dessas coisas aparentemente corriqueiras. Se você cumpre o que trata com seu irmão, porque ao cumprir os tratos com seu irmão, você demonstra honradez, você demonstra respeito, você demonstra o meu caráter. E se mais pessoas demonstrarem esse caráter virtuoso, nós não teremos os problemas graves. Assim também é essa questão. Pastor, tem tantos casais tendo problema, o senhor está preocupado com isso? Mas existem casais que estão interpretando errado essa passagem, ainda que seja de maneira distante, que não seja de maneira consciente, que estão na realidade se vingando um do outro, achando que estão fazendo justiça, ou que estão agindo conforme o seu direito. Jesus aqui fala de duas questões interessantes: de um abuso pessoal, de uma ofensa pessoal. Jesus não está falando de crimes. O sujeito que cometeu crime tem que ser preso, julgado, sentenciado.
tem que haver juízes, tem que haver polícia, tem que haver cadeia, tem que haver sentença, tem que haver condenação. O que ele está falando aqui é a ofensa pessoal, meus irmãos. É aquilo que aparentemente traz alguma indignação pessoal para você. Eu me senti ofendido. É por isso que aqui na passagem ele apresenta 4 exemplos para esclarecer para nós que em relação ao abuso pessoal que eu sofro, ou à ofensa pessoal que eu sofro, eu devo responder com sacrifício pessoal. Essa é a minha justiça. A minha resposta para a ofensa pessoal é um sacrifício pessoal. O primeiro exemplo que Jesus menciona para nós, aí mesmo deixa eu tirar aqui só um mosquito que caiu, senão eu bebo ele. Aí mesmo no versículo 39, vamos ler juntos o 39, se você tem aí, meus irmãos. Eu, porém, vos digo, em quase toda a cultura, em quase todas as épocas, um tapa na face proporciona uma ofensa sem igual. Não importa se é com as costas da mão, se é com a palma da mão, se é com uma luva, um tapa na cara indica uma ofensa, um insulto. É disso que Jesus está falando. Ele não está falando que eu não devo resistir àquele homem mau que cometeu um crime e que de maneira indevida eu vou interpretar esse texto de forma piedosa. Não, tadinho dele. Tadinho não, ele tem que pagar. O correto mesmo é, se matou, ele deveria morrer. Esse seria o pagamento justo, porque aquela mãe que teve o filho morto nunca mais vai vê-lo. Isso é a justiça. Agora, qual que é o seu problema então com aquela pessoa lá? Matou alguém da sua família? Porque isso é um crime. Qual que é o seu problema com aquela nação? Eles querem invadir o seu território? É isso que eles querem? Qual que é o seu problema? Não, me ofendeu. Não. A nossa justiça, de acordo com Jesus, é outro tipo de justiça. Você não resiste àquele que te insulta. Então, como que você paga essa ofensa pessoal? Com sacrifício pessoal. Você foi insultado, bateram na sua face, vira a outra face. Na realidade, Jesus não está falando literalmente do tapa, que pode ser o tapa, mas é o que ele significa. Existem palavras que são tão ofensivas e insultuosas, que aquele que recebe esse insulto, talvez seja a sua esposa, talvez seja a minha, que algumas vezes foram insultadas, e que chegaram a dizer para nós: era melhor se você tivesse me dado um tapa, do que falar o que você falou para mim. Quem recebe esse insulto, discípulo de Jesus Cristo, precisa se parecer com Cristo, assim como Cristo agiu. Quando o insultado não revidava. Mas por quê? Porque a vossa justiça, se ela não exceder em muito a dos escribas e fariseus, conforme está aí no versículo 20, vocês não entrarão no reino dos céus. Porque não é que entra ou não entra, é quem é ou quem não é. Se você age dessa forma, então você não é integrante do reino, ou você está ainda muito distante dessa compreensão. Você passou muito tempo na sua vida, na igreja, ouvindo só o que você achava que precisava, mas agora você está ouvindo o que você precisa ouvir. Então, ainda que você seja um integrante do reino, mas não vive assim ainda, é tempo de mudança. A balança está posta, a régua está aí, o nosso caráter está sendo avaliado, o nosso coração está sendo perscrutado.
Nós não somos avaliados pela nossa entonação, pela nossa religiosidade, pelo número de valor financeiro que nós ofertamos, pelo tipo de roupa que usamos, pelo tamanho do nosso cabelo. Nós somos avaliados, medidos e pesados pela Escritura. É o nosso caráter, é quem nós somos. E esse ser que nós somos, ou que seremos à medida que o Senhor nos transformar, vai também repercutir na nossa maneira de viver, claro. Então não tem essa de que Jesus está perdendo tempo ensinando coisas corriqueiras, enquanto existem infernos em muitas famílias, existem confusões entre nações. Por que há confusões entre nações? Pelo mesmo motivo que há confusões nas famílias. E qual é a razão que Jesus já nos deu nesse mesmo sermão do monte? Pela dureza do nosso coração. O segundo exemplo que Jesus nos apresenta está no versículo seguinte. Se você tem, você pode ler comigo, por favor, versículo 40. Vamos ler bem firmes, por favor. E ao que quer essa palavra aí, demandar, tem a ver com tribunal. Jesus aqui, nesse caso, não está pegando nenhum exemplo corriqueiro, porque entre os judeus, dificilmente alguém entrava na justiça para demandar ou para reivindicar as vestes de outro, até porque a lei ensinava que isso não devia ser feito. Quando nós lemos lá em Êxodo, por exemplo, no capítulo 22, que não precisam abrir lá agora, se alguém quiser depois eu dou os versículos, há uma prescrição bíblica que, se por exemplo alguém tiver que empenhar a sua roupa, tiver que pagar uma dívida com a sua roupa, essa roupa tem que ser devolvida antes do pôr do sol. Não importa se foi o pagamento suficiente, antes do pôr do sol. Então dificilmente alguém fazia uma demanda como essa. Mas por que Jesus está usando esse exemplo? Porque ele está pegando uma questão tão essencial quanto as próprias vestes. O que Jesus está ensinando aqui é um princípio. Nós precisamos abrir mão até daquilo que nós consideramos essencial diante de alguma ofensa pessoal. Muitas vezes nós ficamos debatendo e discutindo sobre quem está certo, quem está errado, e nós não abrimos mão. O apóstolo Paulo, esclarecendo melhor esse princípio de não achar que você é dono. Não haja como se você fosse dono. Não entre na demanda. E ele, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, ele diz: que vergonha é você tem alguma coisa contra o seu irmão e você vai procurar justiça para resolver o problema de relacionamento com ele. Não é que ele cometeu algum crime, não é o caso. Você tem problema de relacionamento com o seu irmão e você vai procurar justiça. Eu falo isso com vergonha disso. Sabe por quê? Porque você devia abrir mão. Não, mas eu estou certo, eu vou ter as últimas consequências em nome da justiça. Não, essa justiça é dos fariseus, porque a justiça de quem segue Jesus é a justiça de quem não se reconhece dono nem da sua roupa. O que o sujeito está querendo levar seu? Que você concorde, que você reconheça e peça desculpa? O que ele quer? Não, ele quer até a minha roupa. Entregue a roupa para ele, porque você não é dono nem dela. Não vai entrar na demanda. Não resista, não discuta. Mas o que ele está me pedindo? Olha o que ele está me pedindo: passe a vez, fique com o prejuízo. As guerras diminuiriam, os conflitos familiares cessariam, os grandes problemas eles iam diminuir com o caráter verdadeiro de Cristo Jesus sendo exercido por quem se diz seguidor de Jesus Cristo. E eu vou dizer, meus irmãos, com dor no coração, nós estamos como cristãos no nosso país cada vez mais distantes disso. Não se prega sobre esses assuntos, não se fala sobre isso. A igreja virou um autosserviço e o povo como consumidores que escolhem a igreja conforme o que se oferta.
Ah, eu tenho crianças. O que se oferece para crianças nessa igreja? Aqui nós oferecemos isso, isso e isso. Ah, então acho que eu vou ficar aqui. Eu tenho filhos adolescentes. E o que vocês oferecem para adolescentes aqui na igreja? E a gente está assim como se escolhe loja, como se escolhe supermercado, por conveniências, por comodidade ou por serviços prestados. Eu digo, meus irmãos, que se o Senhor me der forças, jamais eu quero ceder a isso. Jamais. Nós precisamos de fato do cajado do Senhor para nos conformar à sua imagem. Não quero estar andando errado e ser agradado no caminho errado. A palavra de Deus é duríssima com a liderança, com profetas e pastores, que em relação àqueles que estão distantes do Senhor, dizem assim: paz tereis. Você não pode dizer que vai ter paz quem está andando contra mim. Você não pode dizer isso, porque eles não terão paz. Esse caminho é um caminho de perversão e de morte. Diga para eles o que eles precisam ouvir, porque com essa água com açúcar que você está dando para eles, vocês estão fazendo que o meu povo se desvie de mim. É o que está lá no profeta Jeremias. Um terceiro exemplo que nós encontramos aí, meus irmãos, provavelmente se refere a uma lei romana. A lei romana, a Judéia, né, ou seja, os judeus estavam sob o jugo do Império Romano. Havia um governador romano, etc., que governava a Judéia. E existia uma lei romana que determinava que qualquer romano, um soldado raso, se determinasse a qualquer um transeunte judeu: estou chegando de viagem agora, pega a minha bagagem, por favor, e leva até 1 milha. Era a regra. Essa é a regra. Então os fariseus estão assim: a regra é essa, é 1 milha, um passo a mais eu não dou, porque eu sigo estritamente a lei. Jesus diz: não a minha lei, não as minhas regras, não as regras do reino dos céus, porque as regras do reino dos céus, elas são opostas a deste mundo. Os discípulos de Jesus não deveriam ficar irritados, nem se sentir explorados nesses casos, como se estivessem sendo pessoalmente insultados. Ao contrário, deviam de bom grado dobrar a exigência da lei. Nós não fazemos porque recebemos um salário. Você recebe para trabalhar tanto 8 horas e você faz isso conforme o que foi combinado apenas. Isso é muito bom, mas até o fariseu faz. Não, eu pego 10% do que eu ganho e eu devolvo, porque isso é o mandamento do Senhor, é a regra do Senhor. Ótimo, maravilha. Mas os fariseus também fazem. E olha que eles são rigorosos. Ele colheu o cominho, ele tira os 10%. Ele colheu a hortelã, ele tira os 10%. Não tem conversa. Mas fica por aí. A nossa justiça, ela excede a dos escribas e dos fariseus, porque nós não estamos preocupados com aquilo que poderia trazer algum insulto pessoal para mim. Nós vamos ver mais à frente aqui que o discípulo de Jesus não tem direito de reivindicar sua honra, ou melhor dizendo, a sua reputação. Fico imaginando como deveria ser um sujeito lá de uma camada social elevada, saindo com a família, ele todo pomposo, um fariseu, por exemplo, e um soldadinho raso daquele, falou: você veste assim, como é que é mesmo? Eu sou o sacerdote do templo do Senhor. Por favor, pega minha bagagem aqui e leva até ali. Ele ficava completamente constrangido perto de todo mundo. Ele se sentia insultado. Jesus está nos ensinando que o nosso padrão de avaliação, o que é insulto, não pode ser na esfera pessoal, porque eu morri para mim mesmo. Não é isso que a Bíblia ensina? Jesus nos ensina: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você se negou para você mesmo. Se lá dentro de você fica alguém resistindo,
dando sinais de um orgulho, de uma vaidade, isso precisa morrer. O quarto e último exemplo, meus irmãos, está no verso 42, vamos ler juntos? Se você tem aí, por favor. Dá a quem te pede, dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Nosso Senhor aqui não está falando, meus irmãos, de maneira nenhuma que você deve emprestar dinheiro para qualquer pessoa, nem mesmo emprestar o seu nome. Só no livro de Provérbios nós vamos encontrar várias admoestações, pelo menos 3 que eu anotei aqui. Por exemplo, o Senhor diz para não ser fiador, para não emprestar o seu nome. E Ele vai ensinando lá como é que a gente tem que fazer. Vai atrás do sujeito, não dá sossego para ele enquanto não tirar o seu nome de lá. Você ficou preso. Não é isso que Jesus está dizendo aqui, quando Ele diz: dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. O tema central nesse versículo, nessa passagem que lemos hoje, no Sermão do Monte, na Bíblia de um modo geral, relacionado a isso, é o seguinte: Cristo não tolera o mercenário, Cristo não tolera uma atitude avarenta, Cristo não tolera uma postura mesquinha. O sujeito que escondeu o que tinha para o outro não pedir emprestado. Não sendo os meus livros, aí tudo bem, eu posso emprestar. Estou brincando, eu empresto o livro sim. Eu empresto. Entendeu? A minha biblioteca está sempre aberta de meia-noite às 6. Você pode vir e... Eu empresto sim, eu empresto. Eu já emprestei livro para pessoas aqui. Se eu não emprestei para você, pode vir pedir que eu empresto, certo? Você deixa o seu RG, a sua aliança de casamento, assim, né? Alguma coisa assim mais ou menos valiosa, né? Que você pode levar. Dê a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes, diz esse versículo. A ideia é: não fique se perguntando o que eu ganho com isso, o que eu posso conseguir em troca, qual vantagem isso vai me dar. Meus irmãos, tem sido desenvolvida uma mentalidade hedonista. As crianças que estão anotando aí, talvez seja uma palavra nova, e eu já vou dar a explicação. Hedonismo é a busca do prazer pelo prazer. É a pessoa, é o ser humano que tem radares nos seus ouvidos, que se for alguma coisa que te agrada, já chamou sua atenção. Tem gente que serve ao Senhor usando esses radares. Que dom que eu tenho? Talvez seja alguma coisa que você gosta, então Deus está te chamando para você fazer isso. Não é verdade bíblica, porque tem muitas coisas que Deus nos manda fazer que a gente não gosta. Eu não posso fazer só o que eu gosto. E se nós fizermos uma breve autoavaliação, a gente vai descobrir que boa parte do tempo a gente fica procurando fazer o que gosta. O que não gosta a gente faz rapidinho, pensando em fazer alguma coisa que gosta. A gente muitas vezes é utilitarista nos relacionamentos. Dependendo de quem te chamou, você é mais rápido para atender. Ainda que não esteja muito consciente, assim, eu vou lá, eu posso ganhar um presente legal, ou ser amigo dessa pessoa é legal para mim. A gente é muito utilitarista. Seja amigo do sujeito que não possa te dar nada. A ideia é essa. Conceda aquele que não pode pagar o que você está fazendo por ele. Conclusão.
D.A. Carson diz o seguinte: a mentalidade legalista, como aqueles fariseus, que se fixa na represália. Não, a lei diz, vou lá furar o olho dele agora porque ele fez isso. Considera justo aos interesses e direitos do indivíduo. Jesus não diz isso. Não, ele me ofendeu, eu vou lá. Não, toma o troco. Muitas vezes isso acontece no casamento, entre o próprio casal. O que Jesus está dizendo nesses versículos, mais do que qualquer outra coisa, é que seus seguidores não têm direitos. Eles não têm o direito de pagar a mesma moeda e de executar vingança. Pagar com a mesma moeda, nós não temos esse direito. Mas o que a pessoa fez comigo é injusto, me ofendeu pessoalmente, eu fiquei mal, a minha reputação ficou mal perto de todo mundo. Que reputação nós temos? Não estou falando crime, não estou falando crime, usou o seu nome e comprou e não pagou, não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Estou dizendo de insulto pessoal, ofensa pessoal. Os discípulos de Jesus não têm o direito de pagar na mesma moeda e de executar vingança. Eles não têm o direito a seus bens, nem ao seu tempo, nem ao seu dinheiro. Nós falamos aqui há semanas atrás, não sei se no sermão número 2 ou 3, quando falei lá, falando das bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, e eu dei uma explicação de mansidão. O manso não é alguém que abriu mão dos seus direitos. Nós não estamos abrindo mão da justiça, nós estamos transferindo aos pés do Senhor. A pessoa me ofendeu, está aos pés do Senhor. A pessoa me traiu, a pessoa me insultou, está aos pés do Senhor. Deixe o Senhor cobrar. O sacrifício individual substitui aquela retaliação individual. É uma ofensa individual, é um insulto pessoal. Você paga com que moeda? Você paga com a moeda do sacrifício pessoal. Não deveria ser estranho entre nós humildade, irmãos, humilhação. Nossa, você é tão humilde. Sou cristão, subentende-se a humildade. O sacrifício individual substitui a retaliação individual, pois foi esse o caminho que o próprio Senhor tomou, o caminho da cruz. O caminho da cruz, não noções do que é certo ou errado, é princípio para nós, é regra de conduta, é quem eu sou. Quando injuriado, não revidor. Pedro diz isso acerca de Jesus. Eu quero encerrar aqui, irmãos, lendo um texto do apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos. Ele diz assim: que o amor seja sem hipocrisia ou falsidade, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis ou devolveis a ninguém mal por mal.
esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Essa é a nossa justiça. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de, se tiver sede, dá-lhe de, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes, olha o apelo aqui, meus irmãos, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a nossa justiça. Isso não é prejuízo, isso é ganho. É uma maneira completamente diferente de enxergar a vida. Se livre de ressentimentos, de vinganças, livre-se disso. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, porque a arma do bem é muito mais poderosa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.